Noite, tudo bem? Todos me escutam? Oi, Bruno. Sim. Oi, Angélica. Oi. Verônica, Mônica. Oi, Mônica. André, Luciana. Maravilha. Então, vamos lá. 7h35. Vamos começar a nossa segunda sessão de refresher hoje, falando sobre a indisciplina na sala de aula. Sessão que vai ser conduzida pela Camila Carvalho, que está aqui já a postos, preparada, e nem vou me estender muito aqui na apresentação, já vou passar a bola para ela, que vai seguir aí com a gente, contando, apresentando, né, compartilhando ideias, colocando a gente para pensar, conversar e tudo mais. Então, obrigada, Camila, por hoje. Espero muitas participações, contribuições. Pode deixar. Boa noite a todos. Oi, Lu, tudo bem? Que bom ver você aqui. Boa noite a todos, todo o pessoal que dedicou aí essa 1h30 para a gente discutir sobre uma questão que quase ninguém vivencia nas escolas, não é mesmo? A gente quase não tem problemas com isso. Desnecessário, né? A gente conversa. Estou brincando, gente. Eu trouxe, quando eu fui desafiada a trazer esse tópico de disciplina em sala de aula, eu li bastante e tentei puxar, assim, desde o início da minha carreira, o que eu já vivi até antes, um pouquinho antes eu estava compartilhando com a Tamara uma situação, mas não vem ao caso agora. Depois, na mão na massa, quando a gente colocar a mão na massa aí para discutir, eu posso até compartilhar com vocês. E aí eu trouxe essa foto aí para perguntar para vocês quantos de vocês se sentem exatamente assim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo? Quantos de vocês se sentem assim em sala de aula? Né? Então eu trouxe aí essa foto só para provocar um pouquinho. Antes da gente realmente começar, eu quero colocar aí alguns combinados. Eles são importantes para a proposta da sessão de hoje, do refresher de hoje, porque ele vai contar muito com a participação de vocês, tá? A gente vai trocar muitas ideias. Então, eu peço que vocês compartilhem as ideias, participem. Peço que as câmeras fiquem abertas na medida do possível, certo? Quando vocês forem participar, compartilhar alguma ideia, eu peço que vocês liguem o microfone. Caso contrário, manter o microfone desligado. Tudo bem? Esses combinados? Eu não consigo ver a carinha de vocês quando eu estou compartilhando a tela, eu só vejo, aqui na minha tela eu só vejo Tamara, Vanessa, Bruno e Luciana. Eu não vejo os outros participantes, mas eu vou por vocês aqui, quando vocês fizerem assim para mim, eu vou entender que tudo bem, ok? Tamara, Vanessa, Bruno e Luciana. Então, qual que é a proposta, né, de hoje? A gente refletir, vamos começar o contrário, refletir sobre o que é disciplina em sala de aula. E discutir também como que a gente pode, a partir da definição de disciplina, como que a gente pode definir a indisciplina. Conhecer um pouco mais sobre os motivos da indisciplina, comparar as boas práticas, né? Deixa eu tirar aqui. Compartilhar casos reais e boas práticas que vocês, com certeza, têm aí no portfólio de vocês. Se não for um portfólio escrito, é o nosso HD mental que guarda muita coisa, né? Comparar as boas práticas com o que diz Paulo Freire e Morin, que são aí os teóricos inspiradores da nossa proposta pedagógica Seu LEP. E aí eu trouxe um vídeo também para vocês,
Ele é em inglês, mas eu trouxe com a legenda para quem não fala inglês poder acompanhar, já que a sessão hoje foi aberta para toda a comunidade escolar. E aí a gente vai fechar fazendo as considerações finais. Um aviso super importante. Eu acho que ninguém aqui, muito menos eu, é um expert em disciplina ou indisciplina. Então, eu quero que vocês atentem para o fato de que nós vamos trocar ideias, nós vamos trocar boas práticas e bons resultados. Porque muitas vezes a boa prática do meu colega pode ser um começo de uma boa prática que eu vou aplicar em sala de aula para tentar resolver. A gente não consegue resolver 100%, mas com certeza amenizar aí algumas questões de indisciplina. Onde que vocês acham, assim, para os professores e gestores que estão aqui, podem abrir os microfones, onde que vocês acham que está o maior caso de indisciplina em sala de aula? Está no infantil, está no Fundo 1, no Fundo 2, no médio? Quem gostaria de falar um pouquinho? Professores, gestores, pode? Fala seu nome, porque eu não sei, eu não consigo ver aqui quando eu estou compartilhando a apresentação. Eu sou a Angélica. Oi, eu Angélica. Estou no Fundo 1, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho alunos do 2º ano, do 3º ano e do 4º ano. Uhum. Já trabalhei com o infantil também. E onde que você acha que está mais, assim, localizada a questão de indisciplina? Eu acho que tem um pouco de indisciplina em todos os lugares. Eu acho que não dá para colocar o dedo e falar, olha, somente no Fundo 1 ou somente nos primeiros e segundos anos. Não existe isso, no meu ponto de vista. Da mesma Mas onde forma é que tem... mais frequente? Onde você acha que é mais frequente? Eu acho que no 4º ano é a frequência. No Fundo 1, você está falando? No Fundo 1, do Fundo 1. Mais alguém gostaria de falar? Onde que vocês acham aí que acontece mais casos de indisciplina? Qual segmento? André aqui. Oi, André. Opa, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Então, hoje mesmo eu estava conversando com a coordenadora, né, Fabiana, do 5º ano. O 5º ano fundamental 1. Fundamental 1. Isso. Tá mais entendendo para o meu esposo é professor também, na rede pública de História, e ele também compartilhou comigo, quando eu falei para ele que a gente ia trazer uma proposta sobre indisciplina, ele falou assim, hoje em dia eu estou preferindo dar aula para o médio, porque dar aula para o Fundo 2 está bem difícil, né? Então, espero que o que a gente discuta aqui auxilie todos nós em traçar estratégias para tentar amenizar aí essa questão de indisciplina. Vamos continuar. Eu vou passar para vocês aí no chat um link do Padlet. E eu gostaria que vocês escrevessem lá para mim, no Padlet, acessassem aí, escrevessem o que é disciplina para vocês. Então, olha só, alguém colocou aqui, antes disso, eu vou ler a Fernanda compartilhou no próprio chat, a Fernanda diz assim, que disciplina envolve o desenvolvimento de habilidades como autodisciplina, responsabilidade e respeito mútuo, tanto por parte dos alunos, quanto dos professores e da própria instituição. E aí, ó, o pessoal tá... Vamos ler aqui. Quem pode me ajudar? Van, você pode me ajudar lendo as respostas? Claro. É a habilidade de se autorregular diante das situações adversas na sociedade e na sala de aula.
comprometimento e respeito à coletividade. E aí eu tenho aqui disciplina, envolve o desenvolvimento de habilidades como autodisciplina, responsabilidade e respeito mútuo, tanto por parte dos alunos, quanto dos professores e da própria instituição. Isso que a gente leu lá no chat. Temos também, disciplina é a capacidade ou habilidade de concentração, envolvimento, desenvolvimento e partilha nas propostas pedagógicas, sejam individuais ou coletivas. E a disciplina tem a ver com respeitar normas. O pessoal tá afiado, tá? Tá afiado, é verdade. Não é? Eu acho que colocaram aí todo o desejo, né? Do que quer que aconteça em sala de aula. Mas a gente tem no alguém... chat também, capacidade de se controlar, mesmo com distrações. Uhum. Perfeito. É isso aí, gente. A definição de disciplina não tem certo e errado, né? Tudo isso que vocês colocaram, todas essas ideias que vocês compartilharam, são válidas, sim. E aí, eu vou parar de compartilhar para voltar para a apresentação de novo, tá? Tudo bem? Aí eu fiquei pensando assim, né? Vamos lá, vamos buscar a definição ou um sinônimo de disciplina. Vocês estão vendo a apresentação? Sim? Sim. De acordo com o dicionário online da língua portuguesa, disciplina é sinônimo de... Eu coloquei alguns em azul, alguns em vermelho, porque eu acho que são o que está em vermelho aí foi o que chamou mais atenção, né? A gente puxa sempre a sardinha para o lado da educação. Então, educação, instrução, ensino, organização, ordem. Alguém falou lá respeitar normas, né? Então, a ordem, a organização. E me chamou muito a atenção essa questão de ser sinônimo de educação, de instrução, de ensino. E aí me fez pensar no seguinte: quem ensina? Quem ensina? Somos nós, professores, mas antes disso, dando um passo para trás, a gente sabe que a participação da família, da gestão da escola, também é muito importante, né? Não só do professor. Tá? Vamos lá. Então, agora, eu peço que vocês abram aí os microfones, na medida que vocês forem falando. Eu trouxe algumas citações que eu já escutei nas minhas visitas aos colégios, ou na troca de ideias com colegas de trabalho, professores, né? O meu esposo, que também é professor. Então, eu trouxe essas frases para a gente refletir. É indisciplina ou não é indisciplina? Então, a primeira: alunos se levantam sem motivo aparente e circulam pela sala. E aí? É indisciplina ou não? Qual a opinião de vocês? Por quê? Porque em sala de aula tem regras, né? Normalmente os alunos devem permanecer sentados, exceto quando a professora solicita que faça alguma atividade que envolva movimentos. Alguém compartilha e concorda com a Monique? Ou alguém discorda? Uhum. Ninguém? Vamos pensar no motivo. Por que será que os meus alunos se levantam sem motivo aparente e circulam pela sala? Por quê? Normalmente eles querem conversar, né? Eles querem brincar. E aí eu pergunto, isso é indisciplina? O querer Eles estão se brincar, o querer... socializando, né? Ok. Mas acho que no momento correto, né? Se a professora autorizar, enfim. Isso. E
E também deixo aí uma reflexão. Se ele está se levantando, circulando pela sala, sem motivo aparente, ele não está demonstrando interesse naquilo que está sendo proposto. Então, falta aí um engajamento também, né? Então, a gente precisa, eu sempre falo para os professores, a gente precisa refletir qual é o comportamento que realmente é indisciplina e qual é o comportamento pertinente à idade daquele aluno, né? Quando eu visito salas do infantil, por exemplo, é muito comum os alunos se levantarem. Por quê? Porque eles estão na idade de descoberta. Eles querem. Hoje mesmo eu visitei uma sala de infantil, eles ficavam levantando e vindo até mim toda hora, porque eles queriam saber quem eu era, eles queriam conversar comigo, né? Então, quando esse levantar-se e circular pela sala for algo pertinente à idade, a gente não considera mesmo como indisciplina, né? A gente considera aí como pertinente à idade do aluno, aquele momento que ele está passando, ou a questão do engajamento. Eu estou despertando o interesse dele para ele ficar ali, né, na concentração. Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei alguém? Não? Vamos? Ok. O segundo, os alunos não prestam atenção às aulas e se distraem com outras atividades. É indisciplina ou não? Vai falar que isso não acontece. Nunca. Com Bob Goods. Ah, sim, Bob Goods. Vocês acham que isso é uma questão de indisciplina? Aqui, indisciplina, acho que é uma palavra muito forte, né? Eu venho, tipo, indisciplina na minha cabeça, sei lá, o aluno que agride o professor, ou algo do tipo, né? Isso, Desse nível. o comportamento violento, agressivo, sim, realmente é indisciplina. Pode falar, Luciana. Não estamos te escutando, Lu. Ainda não estamos escutando. Alguém quer falar antes da Luciana? Para ela ver lá o áudio dela? Alguém tem algum comentário? Opa, Acho que não chega a ser uma indisciplina, né? E sim é como você falou, uma falta de interesse mesmo, um foco. Sim. A gente sabe que tem os alunos atípicos podem ter uma questão de concentração, de atenção, e aí é uma questão Sim, à parte para a gente tratar, né? Mas, enfim, os alunos que não são atípicos, que não têm algum transtorno, né? O laudo. Então, a gente precisa pensar se isso realmente é indisciplina ou é um sinal de que o conteúdo, a atividade não está engajando os alunos, certo? Mais alguns casos aqui. Os alunos gritam muito em sala de aula. O que vocês acham? É indisciplina ou não é indisciplina? Eu acho que nesse caso, boa noite, Boa Fernanda. noite. Oi, Fernanda. Tudo bem? Eu acho que nesse caso é indisciplina, desrespeitoso, a partir do momento em que ofende, não respeita o professor, não respeita regras de uma certa forma, se torna indisciplina, né? Não é mais uma coisa assim aceitável, independente se ele é atípico, ele é típico, o desrespeito é inadmissível, né? Entre eles e com os professores e demais funcionários da escola. Acho que aí já vem um pouco também da educação dentro de casa, né? Eles são reflexo dos pais.
A gente pode perceber que muitos agem como os pais também. Eu tenho uma sala de 4º ano, que você conhece, é uma sala super, hiper difícil nessa questão de indisciplina, né? De respeito, respeitar um ao outro. É indisciplina, no meu ponto de vista, né? Todo mundo concorda aí? Lembrando, gente, não existe certo e errado, aqui a gente está trocando ideias, tá? Já relaciona com o quadradinho ali do lado, os alunos são desrespeitosos entre eles e com professores. Sim, né, gente? Indisciplina. E a Fernanda falou algo importante, vem de casa, né? Muitas vezes os alunos reproduzem o comportamento dos pais. Eu vi nas visitas, às vezes eu vejo os alunos falando assim, pelo amor de Deus, os pequenininhos, pelo amor de Deus. Aí eu olho assim, as professoras olham para mim e falam, veio de casa, está reproduzindo um comportamento que, né, tem em casa, que escutou o pai falar, né? A Luciana voltou? Será que ela quer testar aí o microfone? Tamis, me ajuda, porque eu não enxergo aqui a Luciana. Acho que ela está com problema no microfone, No áudio, enquanto né? ela vai ajustando. Compartilha no ela chat, tá aqui. Lu. Ah, então tá. Compartilha Ela tá no chat. aqui, ela E tá aí no ela está chat. escrevendo, e aí a Sara escreveu, acho que é indisciplina gritar na aula. Bacana a contribuição da Sara. Sim. Mais alguém escreveu no chat? A Lu que está escrevendo que o microfone está aberto, mas Não o tá. som não está funcionando. A Que Alice pena. levantou a mão, acho que a Alice quer Oi, contribuir. Alice, Pode boa falar, noite. Alice. Oi, boa noite. Eu queria comentar sobre essa questão dos alunos serem desrespeitosos entre eles com os professores, que eles costumam, inclusive, dizer que, mas a gente é amigo, a gente está brincando, tá tudo bem, quando eles são desrespeitosos entre si, assim, não tem problema, né? Então, é uma coisa que, acho que para eles acham que é normal ser desrespeitosos entre si, E se ofenderem, né? mas que a gente precisa tentar acabar com isso, né? É verdade. Eles estão aprendendo, né? A gente tem que lembrar que as crianças estão aprendendo o que é uma regra, o que é respeitar a regra, né? E a gente está ali para reforçar isso. Vamos para mais 2 casos. Os alunos querem falar e interrompem a aula constantemente. Isso aqui também nunca acontece, né, gente? Nunca acontece com vocês? Nunca, Nunca? E aí? imagina. É indisciplina? Eu não vejo como uma indisciplina, de uma certa forma. Eu vejo como uma ansiedade em querer falar, em querer estar participando de uma certa forma, né? E acaba interrompendo a aula, de uma certa forma, tirando um pouco, às vezes até o foco do outro colega. Ou do próprio professor, né? Ou do Tira o foco, próprio às vezes, do próprio professor. professor. Sim. Isso, ou do próprio professor. Então, assim, eu não vejo como uma indisciplina, eu vejo como uma ansiedade, como você falou. Cada ano que vai passando, a gente vai trabalhando, né? E eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, de uma certa forma. Então, eu não vejo como indisciplina. Legal. Alguém levantou a mão aí, pode falar, eu não sei quem que é, porque eu não consigo ver o nome da pessoa. Boa Diga o noite. seu... Boa noite. É Lohane. Então, eu acredito, né, nesse ponto em que foi comentado sobre a questão da ansiedade. Ao meu ver, a ansiedade é sim
um ponto da indisciplina, porque a disciplina, ela nos ensina a sermos mais pacientes, a sermos mais educados, esperar a nossa vez. Então, ao meu ver, é sim a indisciplina. E, claro, a criança ela deve ser ensinada a isso, mas é perceptível que cada geração que está vindo, elas vêm com um limite de paciência cada vez mais curto. E consequentemente, a indisciplina ela também tá vindo com mais ênfase, né? A gente está vendo com mais frequência nos alunos. Mas, ao meu ver, essa ansiedade ela está relacionada sim à indisciplina. Olha aí um contraponto interessante. Muito bem. A Angélica levantou a mão. É interessante quando o ponto que você disse aqui, que os alunos querem falar e interromper a aula, porque eu observo como atenção. Então, eu questiono os alunos e, de repente, todos querem falar ao mesmo tempo e todos querem a atenção para si. Então, não é nada além do que um pouco de atenção. Então, às vezes, eu preciso ir tão pertinho do aluno porque ele fala tão baixinho e tá ao mesmo tempo a sala toda falando ao mesmo tempo. Uhum. Aí sim, interrompe a aula, é claro, né? Porque tira aquele movimento de flow, né, que você tava. Mas é um momento de atenção que você tem que dar àquele aluno. Então, interrompe a aula, sim. Então, depende talvez da forma que é feita a aula, ou a dinâmica que está sendo feita. Exato. E aí a gente tem que aprender também a amenizar baixar a ansiedade do aluno, né? O André usa uma técnica bem legal, ele fala que é para levantar a mão, né, André? André está aqui, ele fala, tem que levantar a mão, quem quer falar tem que levantar a mão. Não é difícil ensinar, não, aliás, não é fácil ensinar os alunos, mas ele está sempre ali, né, André? Levanta a mão, levanta a mão. Eu tento o máximo possível. Tamara? É só para compartilhar aqui o que o pessoal está falando no chat. Rapidinho. A Luciana, que a gente estava esperando, contribuiu aqui. Percebo que os alunos estão cada vez mais impacientes e não conseguem permanecer concentrados por muito tempo na mesma atividade, o que acabamos considerando indisciplina, mas creio ser estímulo em excesso para essa nova geração. A Mônica também acho que é indisciplina, gritos e falta de respeito, é muito complicado. A Vera, como a educação formal está perdendo seu valor, muitos jovens não veem razão na escola e isso causa uma desmotivação e a consequência é uma postura inapropriada. A Isabela, acredito que a indisciplina está relacionada à desobediência das regras e instruções, incluindo não respeitar o momento de falar, interrompendo o professor a todo momento, desrespeito com o professor e os colegas, comportamentos inadequados, como conversas paralelas, barulhos excessivos, e tudo isso causa uma interrupção no ambiente de aprendizagem. A Mônica compartilha aqui. Tenho alunos de Fundo 2 e médio e muitas vezes se comportam como crianças de Fundo 1, com gritos, interrupções, entre outros. Adolescentes infantilizados demais, imaturos, fora a ansiedade já mencionada. E a Vera comenta em cima da Mônica, assustador e é nossa realidade na maioria dos contextos. E a Cibele... mais um, é o último mais um aqui. Adoro essa participação. Muitas vezes, essas interrupções são pertinentes à idade, porém o fator determinante é a ansiedade nessa geração. Tudo que excede e foge às regras em sala de aula, podemos entender como indisciplina. Muito Pronto, bom. agora sim. Acabou, então, fechamos. Já falaram tudo aí, Tamara? Tô brincando, gente. Ótimas considerações aí para a gente refletir. Alguém já comentou, né, do segundo quadradinho aí, os alunos se agridem com tapas, puxões de cabelo.
É comum, infelizmente, né? Alguém passou por uma questão assim, separar briga. Acho que ninguém aqui, né? Nesse grupo aqui, ninguém tem problemas com agressões entre alunos. Eu vejo uma carinha assim, ó, de alguém aqui. Então, vamos para o próximo. Alunos picham as paredes e a mobília da escola. E aí? É indisciplina? Se for indisciplina, reajam aí, ó. Thumbs up. Um joinha. Com certeza. Com certeza, né? Sem dúvida alguma. E quando os alunos dizem que não querem fazer aquela atividade que você está passando? Ah, eu não quero. É indisciplina? Acho que sim, porque ele está descumprindo regras. Qualquer regra. Uma das regras na escola é fazer as lições, é participar de todas as atividades. Mas aí, se você... Vamos pensar aqui, se você não quer fazer uma coisa, eu falo isso para o meu enteado. Eu falo assim, Davi, você lava a louça para mim? Aí ele fala assim, lavar eu lavo, mas eu não quero. Ele sempre responde assim. Aí eu falei, eu também tenho que lavar louça, limpar a casa, lavar roupa, coisas que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Mas aí a gente está num contexto escolar, né? Na escola, não querer fazer uma atividade, puxa lá para trás, por que será que ele não quer fazer? Que ele não se interessa por aquela atividade, porque não está? Uhum. Eu acho. Às vezes não se interessa, não tá com preguiça. Preguiça todo mundo tem, né, gente? Fato. O pessoalzinho da manhã vive cheio de preguiça. Mas, e aí, é por preguiça que ele não quer fazer? Ou é porque não está interessante para ele? Aquilo não chamou a atenção dele? São pontos para a gente refletir. Alice, quer falar alguma coisa? Eu acho que depende do que o aluno se interessa, como você comentou. Eu tenho um aluno, por exemplo, do 6º ano, que ele sempre fala assim para mim, eu faço tudo o que você pedir, mas, por favor, quando tiver alguma coisa para pintar, eu não queria pintar. Tem, acho que uma atividade para pintar os materiais escolares. Ele falou, tudo bem se eu não pintar? Eu faço todas as outras, mas eu não queria pintar. Aí eu falei assim, tá bom, tudo bem. Aí eu falei, porque ele falou que não gostaria de pintar. Aí todas as outras ele fez bonitinho. E aí ele falou, fez até a mais depois. Eu falei, tudo bem, se você não gosta de pintar, eu entendo. Aí ele explicou bonitinho, é porque realmente ele não tem interesse naquilo. Uhum. E isso não é uma questão de indisciplina. Ele não tem interesse, né? É difícil a criança conseguir verbalizar isso para você. Ele é do Fundo 2? Quando está mais velho... Do 6º? Quando vai ficando mais velho, ela consegue expor, né? Eu não quero fazer isso porque X, Y, Z. Mas os menores não conseguem verbalizar, né? Eles não... Eu achei interessante que ele veio falar comigo e pediu para não pintar e falou, eu faço as outras, mas eu só não queria pintar, tudo bem? Ele pediu, assim, né? Eu achei bonitinho da parte dele. Vera, quer falar alguma coisa? Obrigada, Alice, pela sua contribuição. Com os maiores, primeiro, boa noite, né? Boa noite. Com os maiores, já percebo que eles fazem as contas, né? Para dar nota, para dar média. E no último bimestre, né? Ou trimestre, e não é só, eu vejo isso também, né, no ensino público, né? Eles já atingem a média. Eles não fazem mais nada. E assim, tem ocorrência, tem coisa, vai para a família, pior ainda. A família, meu filho já fechou. Ele vai para a escola só para não ser chamada pelo conselho tutelar. Isso é uma realidade. Então, é uma situação muito complicada, né? O aluno vira teacher, eu ainda tô vindo porque eu não quero estourar em falta, mas quando eu puder faltar, eu já não vou vir mais. Eles fazem as contas. E tanto é que eu tenho casos de alunos que ficam reprovados no 3º trimestre e aprovados no ano. Eles não vêm para recuperação, não vêm para exame, não vêm para nada. Né? Eles
foram aprovados, porque fechando a média geral, eles estão aprovados. Eles não ligam de ficar no histórico deles, a família está ciente, e está aumentando esses números, né? Cada vez mais alunos chega, principalmente terceiro ano do ensino médio, já só precisa desse diploma. No contexto privado e no contexto público também. Não é, eu não vejo uma diferença, assim. Apesar dos perfis socioeconômicos extremamente discrepantes, eles têm uma mentalidade parecida da visão da escola, né? Preciso me formar, preciso só desse diploma. Preciso que isso acabe logo, né? É triste. É realmente bem triste. Bom, com todas essas contribuições aí em mente, eu gostaria, a Tamara me ajuda nas breakout rooms? Eu gostaria de colocar vocês aí em pequenos grupos, não sei quantas pessoas tem aqui, mas dividir aí para ficar em trio, em grupos de 4 também, tá, Tamis? Para vocês discutirem, né? Quais os fatores que contribuem para a indisciplina em sala de aula? O que leva à indisciplina em sala de aula? Então, eu vou deixar vocês aí discutindo 5 minutinhos nos pequenos grupos, e depois a gente volta aqui no grande grupo para fazer essa troca de ideias mesmo. Tudo bem? Desculpa. Ai, nunca dá tempo suficiente para falar, né? Nunca dá tempo, né? Ainda mais que o assunto ele é bem importante e bem frequente, né, para a gente. E aí, quem quer compartilhar um pouquinho aí dos fatores que contribuem para a indisciplina? O que vocês conversaram aí? Podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Vou dar uns de 5 a 10 minutinhos aí para a gente colocar isso em prática. Eu e minha colega, a gente discutiu a desvalorização da educação em si, né? Hoje o discurso mais fácil, né, contra o CLT, né? E isso ajuda ao aluno não entender. Você aprende algo quando você vê razão para isso. E como nem o aluno nem a família vem, né? Aí complica um pouco, né? E a gente estava falando da questão do inglês, que já teve pai de falar, de não dar tanto valor, né? A questão quando o aluno não vai bem no idioma, diferente de uma matéria como se fosse português, matemática. Apesar das instituições hoje que eu leciono privada darem uma importância grande ao inglês, né? Que é mais difícil encontrar outros lugares assim. Mas mesmo assim, às vezes tem o glamour da física. Não, física é difícil de verdade, né? Tipo, o aluno vai cair de exame de física e inglês. Inglês, dá uma ajudinha aí para ele poder focar em física. E por aí vai. E é a realidade, né? É e a gente vai lidando aí. Sempre vai ter alguém que valoriza, e quando esses valorizam, motivam a gente, né? Próximo, né? Próximas. É isso aí. Uma coisa interessante também que eu queria, um aluno comentou comigo, foi assim, ai, teacher, por que a gente tem que ficar estudando essas regras e tentando gravar essas coisas? A gente se mata para decorar a fórmula de Bhaskara para depois nunca mais usar. E aí eu falei assim, mas a escola, ela não é só sobre o que a gente vai usar depois, porque depois a gente vai usar juros compostos para um cartão de crédito, para a vida real, tu vai encontrar um gringo no aeroporto, tu vai encontrar no teu trabalho uma pessoa estrangeira. A gente mora em Guarulhos, a gente está em São Paulo. Aqui o mundo inteiro passa por aqui. Entendeu? E outra coisa, eu sou de Guarulhos, né, gente? A gente tá aqui em Guarulhos. Mas eu falei para eles que a questão do aprendizado não é a matéria, são as conexões que a gente faz dentro do nosso cérebro. Então, assim, eu falei para eles que o cérebro de uma criança que aprende
que faz conexões, que estuda, que lê, é diferente de um cérebro de uma criança que não tem esse mesmo estímulo. E aí eu perguntei para eles que tipo de cérebro vocês querem ter? Porque, assim, é cansativo. A gente é adulto, a gente sabe como é também. Só que o aprendizado, ele é muito mais do que uma nota para passar, sabe? Ele é sobre fazer conexões, sobre elasticidade cerebral lá. E aí eu fui falando e fui trazendo uma outra ótica para eles, que o processo é importante, não é o resultado final somente, não é somente a nota, não é somente a gente decorar o passado simples, o composto, o participle, é a gente Exato. se esforçar. É o esforço de aprender qualquer disciplina que já faz o nosso cérebro fazer conexões, né, ligar coisas e transformar, literalmente transformar o nosso cérebro. E aí eles ficaram assim, um pouco mais calmos. Eu senti que melhorou um pouquinho para o final da aula. Mas é interessante isso, né? Porque a gente, como professor, a gente às vezes também vai desanimar, porque é muito cansativo. A gente está lutando contra uma maré, contra, assim, né, uma sala de aula, 30, 40 às vezes numa sala, extremamente, assim, entediados, né? Ah, já tá no final do ano, já parece, assim, eu tenho turmas que já voltaram das férias cansados, porque a gente realmente perde o pique, né? Aí depois tem que voltar de novo. Mas é interessante, eu, pelo menos, sempre tento trazer uma perspectiva diferente, um assunto, uma música, sabe? Ai, o que aconteceu com o Felca? Vocês viram o vídeo que ele fez em inglês? Ai, não foi em inglês, teacher, foi em português mesmo. Eu nem vi o vídeo, gente. Eu só dei um migué na galera. E aí a gente vai trazendo de novo. Eu falei, nossa, achei que tinha sido em inglês, não sei o quê. E aí, quando a gente vê, a gente já tá fazendo atividade, já tá todo mundo ali de novo. Mas Engajado, assim, né? é um exercício. E é difícil, é muito difícil. E tem dias mesmo que a gente joga pro universo e fala, essa aula aqui já foi pro saco. Sabe? Eu aprendi a aceitar isso. Porque eu sempre me cobrei muito. E aí eu penso assim, não, hoje já deu, mas a próxima aula eu vou fazer uma estratégia diferente, eu vou fazer diferente, e aí a coisa vai. Assim, é dias de luta, dias de glória. Eu, pelo menos, assim, né, no meu pouco tempo de profissão, eu tenho percebido muito isso, assim, que eu tenho que aceitar, às vezes, a derrota também, é, como professora, no sentido assim de que isso às vezes não vai depender de mim. Às vezes aquele comportamento do aluno, ele já começou lá na primeira aula, já veio lá da educação física aquela treta, sabe? Então assim, tem coisas que a gente recebe na nossa aula que não é bem, né, do nosso controle. E aí a gente também tem que ter essa paciência, eu acho, né? Porque eu não tinha, tá? Então, graças à terapia, hoje sou uma teacher muito melhor. Porque às vezes a gente quer Muito bem. controlar tudo e não consegue, né? Isso frustra muito Não dá. mais. O que você falou, Florence, faz sentido, né? Às vezes ela traz, às vezes a questão é um outro ponto, né? Então, às vezes o aluno vem para a sala de aula com algum conflito familiar, separação dos pais, né? Ou presencia brigas, ou a morte de algum tio, tia, avô, avó, do cachorro, né? Do petzinho que o aluno tem, isso tudo conta também para o comportamento do aluno em sala de aula. Os conflitos pedagógicos. Os conflitos pedagógicos são as aulas desinteressantes, as atividades que não são engajadoras. A gente tem que sempre pensar em trazer para o aluno, né, atividades que ele se interessem. Ah, Camila, mas numa turma é difícil você trazer o interesse para 30 alunos, 20 alunos. Sim, é difícil em uma aula, né? Mas na outra aula você traz um outro, que interessa um outro grupo, na outra aula você traz o que interessa um outro grupo, e assim eles aprendem que, em certos momentos, eles têm que aceitar essa atividade, que ele não tem interesse, mas ele vai fazer, porque num outro momento a professora vai trazer alguma coisa que me interessa, e aí eu vou participar também. E aí a gente acaba desencadeando também conflitos socioemocionais, né? As crianças, elas estão aí do infantil
médio, é uma jornada de emoções. Aprender a viver em sociedade, aprender a respeitar. E quem está ali para ensinar? A família, né? E nós, professores. Nessa participação de vocês, muitos de vocês falaram, a família às vezes nem participa, nem quer participar, né? E muitos professores falam isso para mim nas minhas visitas, e eu digo o seguinte: a família não quer participar, tudo bem, mas a minha parte como professor, eu vou fazer. Eu estou aqui para fazer. Se ele não aprende em casa, por motivo XYZ, ok, aqui comigo eu vou fazer a minha parte. Por que a minha parte? Porque a parte da família eu não consigo fazer em sala de aula, né? Mas eu consigo ser exemplo e modelo em outras situações, em outros contextos para aquele meu aluno. E estabelecer os limites também, né? Hora de colocar a mão na massa. Eu quero saber se aqui nós temos casos reais, e eu sei que tem, porque se o pessoal falar para mim que não tem, eu vou chamar pelo nome, porque eu sei quem que tem aqui casos reais de questões disciplinares que foram, o que foi feito, quem atuou, como foi feito e quais foram os resultados. Gostaria aí de casos reais de sucesso que vocês compartilhassem. Quem que pode compartilhar aí? Uma ou duas pessoas para compartilhar casos de sucesso com a gente. Sobre como foi mudada essa questão em uma turma. Que me ajuda muito, né? Tem vezes que não, mas costuma ajudar principalmente com os maiores, é a autoavaliação. E eu faço aquela pergunta, tipo, o que é um bom aluno? É no final da última prova que eles fazem, né? Para eu começar esse mês já vendo. E peço sugestões para a aula, não para eles descerem a ler em mim. Que pontos positivos e pontos que você gostaria na aula que acontecesse, né? Então, eles costumam ser bem sinceros. Eu gosto, ainda mais que não vale nota nem nada, né? E me ajuda muito a fazer mais as atividades que eles gostaram. Eu tenho retornos bem positivos com isso. Bacana. E só você atuou ou foi uma prática adotada pela gestão da escola também? Não, eu faço isso por mim, né? Já faz um tempo que eu faço. Bacana, Faço isso no autoavaliação. final da minha... No final da aula, né? Eles falam, teacher, ainda mais desculpa as aulas que eu dormi, eles ainda pedem desculpas, né? Eu estava preocupado, aí é bonitinho. É bonitinho. E tem dado resultado positivo? Você tem conseguido adaptar algumas coisas para o que eles pedem? A questão de... a disciplina melhorou, né? Porque a indisciplina não pode melhorar, quem tem que melhorar é a disciplina. Sim, traz positivos. Às vezes você não ganha todos. Tem turma, assim, que já foi um sucesso isso, assim. Tem turma que um ou outro não vai. Eu sou assim mesmo, teacher, desculpa. Mas é sempre positivo. Eu sempre tenho. Eu nunca tive um ano que eu fiz que é em junho, né? Que eu começo agosto com essas ideias que eles sugeriram e as aulas, tipo, pioram. Né? Vai melhorando. Tem dias que é melhor, tem dias de luta, dias de glória, né? Como a Florence disse, verdade. Bacana, hein? Fica aí a dica, então, para usar com os maiores, assim, o Fund 2, para o final do Fund 2 e o médio, acho bacana, né? Mais alguém quer compartilhar casos de sucesso aí? Eu vou chamar. Camila, Oh. deixa eu compartilhar o que tem ocorrido lá no Colégio Futuro, né?
Sim. A gente está num processo ainda, a escola, para quem tem essa oportunidade, né, escola que consegue aí colocar psicólogas aí para os alunos, isso está sendo, para nós, lá está sendo muito legal. A gente está com 2 psicólogas que elas vão semanalmente lá na escola e vão chamando aluno por aluno, e elas conversam com eles, né, porque a gente está com uma sala que tem um certo probleminha de disciplina, e aí elas vão conversando, e assim, desde o começo do ano que elas estão fazendo isso, essa parte, e a gente já tem sentido alguns resultados, algumas mudanças já. Mas é um processo, eles já melhoraram bastante, ainda tem muito a melhorar, mas graças a Deus isso tem sido muito positivo para nós. Então, assim, no caso, lógico, nós professores estamos tentando fazer a nossa parte também em sala de aula, de diversas formas, Estão mas fazendo, Monique. essa Estão parte fazendo. das psicólogas está sendo de grande ajuda. Então, a gente ainda aguarda o resultado final, Aguarda, né? eu vi o resultado, viu, gente? Já está Eu sendo, é um processo. visitei a turma no começo do ano, do semestre, e eu visitei agora, né? Semana passada, né, Monique? Foi. Eu fiquei boquiaberta com a mudança de comportamento deles. E não é só a atuação das psicólogas, viu? É uma atuação em conjunto. É família, é gestão da escola, é professor. E a gente não pode deixar de falar que o mérito é dos alunos também. Eles se esforçam para mudar de comportamento. Né? O aprendizado exige o esforço deles. Então, a gente não pode deixar de enfatizar a participação deles também. Eles foram umas graças. Na primeira aula que eu fui, a professora não conseguia, a professora interrompia a aula, né, Monique? Toda vez, gente, e era uma gritaria. Ela mal conseguia dar aula. Dessa vez, ela fez a aula dela, todo mundo participou, foi dinâmico, os alunos falaram, foi super bacana. Talvez eles que estejam ali, né, no dia a dia, todos os dias, não percebam, mas a gente que foi no começo, depois, deu para ver nitidamente que o resultado tem sido muito positivo. E a aula que eu fui, foi na terça-feira, tive outra aula com eles. Por incrível que pareça, eles ficaram quietinhos. Viu? Tá tudo Estou na sala certa. Eu estranharia. Leram. Eu estranharia muito, né? Porque a gente tem um estereótipo assim. Disciplina tem a ver com alunos todos sentados em silêncio e prestando atenção. E não é assim, né? A gente sabe, a gente não nasceu para ser robô. A gente nasceu para o movimento, né? A gente nasceu para as descobertas. E a criança está nesse momento. Então, a gente tem que colocar aí na balança, né? A questão, a minha noção de disciplina é todo mundo enfileirado, prestando atenção, não fala uma palavra, né? Então, eu estranharia entrar numa sala onde os alunos estivessem assim. Tiago, quer compartilhar alguma coisa? Levantou a mão? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok, tá funcionando dessa vez. Boa noite. Então, tem 2 casos que eu gostaria de comentar. No particular em si, teve um caso no 8º ano, eu fiz uma pergunta só por curiosidade. Eu falei assim: olha, eu dou aula lá no 1º ano e vocês têm uma alegria muito grande de estar na escola. E o que acontece? O que acontece com vocês no 8º ano? Aí ela me falou assim: professor, é que no 1º ano tem muita musiquinha e eu só aprendo com musiquinha. E quando chega no 8º ano, acabam as musiquinhas, aí eu não consigo mais aprender. Aí o que que eu fiz? Óbvio que eu tenho talento zero para cantar em sala de aula. Então, por exemplo, eu estava ensinando Simple Present para o 6º ano. E aí eu achei um vídeo muito legal de um teacher que cantou o rap do Simple Present.
E aí, o que eu fiz? Passei o vídeo em sala de aula dele, ele explica todas as regras cantando. Assim, a música é bem legal, se alguém quiser pesquisar depois. E aí eu falei, galera, eu vou passar o vídeo, depois eu vou voltar e explicar cada uma das coisas que ele está falando. Gente, até a menina que só fazia Bob Goods na minha sala, ela tava lá no fundo cantando. E assim, super funcionou. Então, às Bacana. vezes, teve um outro caso também de um estudante que, assim, ele não pega o caderno e não escreve. Aí teve um exercício que eu passei que era assim, era uma casa e ele tinha que colar os móveis para colocar no lugar certo. E não deu tempo de fazer naquela aula. E na aula seguinte, ele me guardou as figurinhas e falou: professor, eu quero terminar isso. Porque o caso dele, ele gosta de coisa mão na massa. Se você ficar falando com ele vai desconectar da sala normalmente. Então, assim, é aquilo que falou. Não é sempre que dá para fazer isso, não é sempre que dá para usar uma música, não é sempre que dá para usar uma atividade dessa, porque consome tempo. Mas, às vezes, tentar algumas coisas diferentes pode funcionar sim. Bacana. Muito legal. É, eu falei assim, viu, Tamara, eu vou falar e vou sair correndo, que eu vou falar agora. Vou falar e vou sair correndo. Eu acredito muito na atuação do professor para engajar os alunos. E muitas vezes eu vejo essa falta de atenção e de interesse, e aí a turma fica naquela agitação, porque as atividades não foram feitas para aquela idade. Não foram desenvolvidas ou instruídas para aquelas crianças. Então, posso sair correndo? Vou sair correndo. Então, professores, pensem nisso, né? Pensem nesse engajamento que vocês querem. É interessante para o meu aluno? É interessante para o meu aluno abrir o livro e ficar só preenchendo o livro? A gente sabe que pai e mãe só quer isso, né? Mas é interessante, será? Aliás, vai ter um refresher sobre isso. Bruno está aqui. No final do mês, vocês prestem atenção aí nas inscrições, porque vai ter um refresher sobre isso. E aí a gente associa, né? Falando, agitação em sala de aula, não quero fazer, não quero prestar atenção, porque ou está acima do nível de dificuldade que aquele aluno consegue fazer, ou está completamente desinteressante. Então, professores, usem a criatividade que eu sei que vocês têm aí em prol desses alunos. Eu não estou dizendo, não estou colocando todo o peso da indisciplina no ombro de vocês, não é isso, que a gente sabe que isso envolve muito mais, né? Muitas outras coisas. Enfim, vamos lá. O que Paulo Freire diz? Eu achei essa figura dele tão bonitinha. Ele fala assim, que a gente não pode confundir afetividade com autoridade. Eu posso, sim, ser um professor firme sem deixar de demonstrar afeto, né? Uma coisa não anula a outra. E, às vezes, aquilo que a Angélica falou, às vezes o aluno quer só aquele abraço, aquela atenção, né? Eu visito muitas salas que o professor fala assim, vem aqui, senta aqui, acabou. Aí a agitação acaba. Ele também defende aí a ideia de pertencimento. O que é pertencimento? Quando o aluno está desconexo com aquele ambiente escolar, porque não está na realidade dele, aquilo lá não traz para ele uma razão de ser, né? Então, a realidade dele não está representada ali no ambiente escolar. E aí ele é um gatilho para desencadear comportamento indisciplinado. E ele defende a educação dialógica, humana. Vamos conversar, vamos envolver o aluno no processo, né? E também a ideia de liberdade com responsabilidade, né? No livro dele ele fala, no Pedagogia da Autonomia, ele fala que a disciplina ela não vai ser repressiva,
mas ela vai sim dar uma estrutura para o aluno e mostrar assim: olha, você tem liberdade de escolha, de opinião, porém a gente tem que agir com responsabilidade. O respeito mútuo é o que vai reger aqui as nossas relações. E aí também um outro, né, um outro rapazinho aí, que também faz parte da nossa proposta pedagógica, do seu LEP, ele não fala diretamente sobre indisciplina, mas ele vai contra, assim, né, ao modelo de educação clássico. Ele tem muitas críticas, e ele fala sobre a curiosidade da criança. Quando a curiosidade dela não é ativada, aí sim a aula se torna um terreno fértil para. Aqui está escrito disciplina, mas é indisciplina, tá, gente? Foi um erro de digitação meu aí. É um terreno fértil para indisciplina, quando os meus alunos não estão engajados, não querem saber. E aí o que a professora falou, eu peço sugestões para eles, isso é super válido, porque você vai engajá-los no processo, né? Mostrar, olha, eu estou preocupada com o interesse de vocês, eu quero trazer coisas que vocês gostem, né? E ele também defende a questão de aprender como viver na civilização. A gente tem regra para respeitar. Muitas vezes a gente não quer fazer algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então, aprender a viver na civilização, na sociedade. E também ele vê a sala de aula como um espaço que representa a sociedade lá fora. Então, vamos supor, essa questão de não querer fazer a atividade. Não quero fazer a atividade agora. Sim, mas agora você vai fazer. Porque lá fora também você vai passar por essas situações. Vai ter coisa lá fora que você não quer fazer. No trabalho, em casa, mas você vai ser obrigado a fazer, né? Então, nesse caso, ele diz que a indisciplina não é um comportamento superficial. O aluno se comporta desse jeito porque ele quer. Mas talvez seja um sintoma de algumas estruturas educativas, gestão, coordenação, professor, aula, que não estão aí se encaixando bem a realidade e a complexidade de viver aí fora, no mundo, né? Eu preparei um vídeo para vocês, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer, mas olha, ele é tão enriquecedor, é a história, eu vou falar rapidamente para vocês ficarem com vontade de assistir e assistirem, porque ele traz mesmo uma reflexão inigualável. Ele mudou algumas definições e conexões que eu tinha na minha cabeça como professora. É uma diretora de uma escola americana que, quando ela assumiu a escola era pública, né? Era num bairro de baixa renda, os alunos ali em situação de drogas, de rua, enfim, e ela disse que ela consertou, né? E que ela levou esses aspectos socioemocionais, familiares e pedagógicos à risca. E ela traz números comprovando o quanto a escola, a comunidade escolar fez a diferença ali nos resultados e na vida daqueles alunos. Esse vídeo é muito enriquecedor. Eu vou passar o link para vocês assistam aí como uma lição de casa, e aí fica aí para reflexão. Ele é muito... A Tamara até conversou comigo e falou assim, ele é um pouquinho longo, e realmente ele tem 17 minutos, mas vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo como uma reflexão. Certo? Alguém tem alguma colocação? Alguém quer compartilhar mais algum caso de sucesso? Oi? Toque, toque? Não?
Bom, então, vamos lá para as nossas considerações finais. Eu fiz esse esqueminha aí e joguei no ChatGPT para ele organizar para mim, né? O que a indisciplina gera no ambiente escolar? Gera um desequilíbrio, gera conflito, alunos desmotivados, desrespeitosos. E aí, o que ela requer? Muito diálogo, muito estímulo, encontros com familiares, com professores, com coordenação, com a direção. Reavaliação. Por que reavaliação? Eu vou reavaliar as minhas aulas, eu vou reavaliar as atividades que eu estou propondo. Será que a falta de interesse não tem muito mais a ver com o que eu trago, né? E requer envolvimento. E o envolvimento, gente, tem que ser de todos, dos pais, das famílias, dos alunos, dos professores, da comunidade escolar como um todo. E se, né, alguns professores, eu escuto muito professor falando assim, se os pais não se importam, eu também não vou me importar. E aí eu deixo a pergunta, que tipo de aluno vai ser esse ali, que ninguém colocou limite para ele? Se a família não está fazendo a parte dela, eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a minha parte dentro da sala de aula, porque se eu fizer 0,0001% de diferença na vida desse aluno, eu vou começar uma mudança significativa, que eu não vou perceber agora. E às vezes eu nem vou presenciar, mas lá na frente algo vai mudar na vida desse aluno, né? Então, se os pais não querem fazer parte disso, tudo bem, eu vou fazer. E isso eu falei, acho que para a Monique, esses dias que eu fui lá no colégio, e eu falei assim, contra boas práticas, não há argumentos. Não tem como alguém vir reclamar com você porque você está ensinando limite, porque você está ensinando a respeitar a fala do colega, porque você está ensinando que a agressão é inadmissível, tanto física quanto verbal, porque você está ensinando que o preconceito é inadmissível. Então, não tem argumento contra boas práticas. E aí, eu deixo as referências para vocês, deixo uma sugestão de leitura, que é o último livro, que é do Léo Freiman, até para as famílias, tá? Ele é bem mais direcionado para o ambiente familiar. Então, se vocês quiserem sugerir aí, coordenadores, gestores, professores, sugerirem essa leitura para as famílias, vale muito a pena, tá? Muito obrigada a todos. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Vocês contribuíram, assim, ricamente para esse encontro, viu? Muito obrigada mesmo a Obrigada, todos que Camila. participaram pelo chat. E eu espero que o intuito não é resolver problema, viu, gente? Porque ninguém aqui é santo milagreiro, mas que vocês se sintam empoderados e se sintam capazes de mudar aí, nem que for aquele 0,001%, vale a pena. Vale a pena. Você pode não ver o resultado agora, mas lá na frente vale a pena. Muito obrigada, pessoal. O link, né, do vídeo, por favor, assistam. Já coloquei. Vídeo. Já? Coloquei lá. Coloquei. Enquanto você estava falando, já coloquei no chat para todo mundo. Muito obrigada, Tamis. Imagina. Essa equipe rápida. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. E amanhã, lembrem-se, eu vou fazer a diferença. Eu vou mostrar para esses alunos como é viver aqui nesse mundão.
Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Uma boa noite a Obrigado, todos. Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite.